Bom dia! Já tomou o seu café? No Curta Palavra de hoje, eu quero convidar você a pensar nisso. Nas coisas essenciais, a unidade. Nas coisas não essenciais, a liberdade. Em todas as coisas, a caridade. Tudo bem com você? Estou passando por aqui hoje, excepcionalmente, para a gente concluir o nosso ciclo de leituras do nosso Curta Palavra, o ciclo da semana. Ontem, dia 7 de setembro, não foi pelo fato do feriado, porque a gente já teve vários encontros em dias de feriado, mas eu confesso a vocês que eu me dei o luxo de não acordar tão cedo ontem e por essa razão a gente não pôde estar aqui com você para os nossos encontros, tá bom? Mas hoje nós vamos ler o capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Antes, porém, se você ainda não é assinante do nosso canal, se inscreva, deixe também o seu like. O like é muito importante para a divulgação dos vídeos do nosso canal. Se você não pôde assistir o encontro da segunda-feira, hoje pode estar nos nossos arquivos. Você pode procurar depois no nosso canal. Foi uma conversa muito boa com o André, Anéas, enfim, todos os programas do nosso canal Teologia Hoje. E compartilhe esse link com pelo menos mais uma pessoa que você saiba que não conhece ainda o nosso canal Teologia Hoje, tá bom? Vamos ler juntos então o capítulo de número 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Diz assim: Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente conforme Ele quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também é com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como ele quis. Se
todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão: não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e, individualmente, membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Esse texto me parece refletir também, já que no nosso último encontro nós falamos da importância de ler o contexto, entender a cultura onde o texto foi produzido, ou para onde, ou para aquela circunstância para a qual o texto foi produzido. E aqui nos parece que alguma situação também estava havendo ali naquela comunidade que fazia com que aquele grupo, né, de irmãos estivessem com uma tensão negativa nos seus relacionamentos e de administrar aquilo que eles haviam recebido. As coisas espirituais, já foi lido aqui, elas se discernem espiritualmente. De fato, esse grupo estava lidando com o desafio dessas novidades, por assim dizer, nesse novo espaço, esse novo modo de ser, comunidade. O texto no capítulo anterior, nós vimos aqui justamente que havia um problema ali, porque eles continuavam adotando práticas de relações ou de modos daquela cultura, daquela sociedade onde eles estavam inseridos, mas que iam de encontro a esses valores do reino de Deus, e eles precisavam então desse direcionamento, e Paulo orientava o grupo nessa direção. E aqui eles estão também enfrentando problemas por questões relacionadas a essa capacidade de perceber esse movimento espiritual que está acontecendo entre eles. Eles já tinham práticas religiosas, eles tinham experiências religiosas, mas precisavam entender que nesse novo modo, né, esse modo de ser comunidade, o novo modo também de ser gente, da maneira como Jesus de Nazaré desejou que fôssemos e que eles fossem, essa compreensão da ação do Espírito. E a gente muitas vezes quer impor aos outros o nosso modo de ser, como as coisas devem acontecer, tendo em vista que recebemos algumas habilidades e passa inclusive pela nossa personalidade. Então, assim, se você já tem uma personalidade mais expansiva
e ainda tem um determinado dom espiritual que foi recebido da parte de Deus, se não houver essa submissão a essa direção do Espírito e também a noção de que nem todos são iguais a vocês, nem em personalidade, nem naquelas habilidades espirituais que você eventualmente tenha recebido, os conflitos eles serão menores. Então aqui ele fala dessa diversidade de realizações. A espiritualidade cristã e essa vivência das comunidades cristãs precisa estar consciente disso, de que existem múltiplas manifestações que saem do mesmo Espírito. Ele fala que o mesmo Espírito dá a palavra de sabedoria, a palavra do conhecimento, a fé, dons de curar, operação de milagres, variedade de línguas, capacidade de interpretá-las, mas é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas. E ele distribui a cada um individualmente como ele quer. Então, ao mesmo tempo que não deve haver, por exemplo, uma inquietação, aqui eu uso a palavra inquietação tentando evitar a palavra inveja, né, de alguém que tenha uma habilidade, recebeu uma manifestação espiritual diferente da sua, mas foi o Espírito que deu e ele sempre acerta. O Espírito nunca erra. E ele individualmente deu conforme o seu próprio querer, né? E, na verdade, a gente precisa tanto estar consciente de que o que recebemos da parte de Deus, o que o outro recebeu da parte de Deus, e que nem sempre o que o outro vai receber é igual ao que eu recebi. E aí, mas tudo precisa convergir, então, para esse ajustamento do corpo. E aí, em seguida, Paulo começa a falar, usa essa metáfora, né, do corpo, de que nós somos vários membros, mas que é um corpo só, e há essa interdependência dos membros de um corpo. Todos eles são importantes, porque em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então a gente precisa crescer nessa direção. Eu, você, nós precisamos crescer, de lidar com as diferenças, de estar aberto e consciente da diversidade, da multiplicidade de ações do Espírito. Se você recebeu uma habilidade, se você recebeu uma virtude, se você recebeu um carisma, dê o seu melhor sob a dependência de Deus para realizar aquilo que você recebeu. Se o outro recebeu, não inveje aquilo que o outro tem e nem queira não espere que o outro reaja, esteja ocupando os mesmos espaços e com a mesma intensidade de ação que você, tendo em vista que aquela pessoa não tem aquele mesmo carisma, mas compreender que nessa multiplicidade é um só Espírito que age para que aquilo que ele desejou possa acontecer. Há muitos membros, mas um só corpo. E aí Paulo faz essa afirmação: vocês são o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. E foi Deus que estabeleceu na igreja os dons, foi Deus que estabeleceu na igreja aqueles que, com as suas funções, com seus carismas, com as suas possibilidades de realização, foi Ele que fez. E também o conselho final, no versículo 31, é de que devemos procurar com zelo os dons, que essa questão do dom, ao mesmo tempo que é algo que nós recebemos da parte do Espírito, porque é o Espírito que distribui, é o Espírito que dá, a gente também precisa procurar, mas procurar com zelo os melhores dons. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por mais esse momento,
Muito obrigado por mais essa oportunidade onde nós podemos ler essa palavra da Escritura e que ela possa ser a condutora da nossa vida, das nossas ações, tanto individualmente como naquilo que escoa uma comunidade de fé, na relação com outros irmãos, com outras irmãs, a nossa vida em comunhão, a vida na igreja. Nos ajuda a entender as diferenças e celebrar a diversidade, a multiplicidade, porque foi o Senhor mesmo que gerou isso em nós, essa possibilidade dessa multiplicidade de dons e de realizações, que possamos ser submissos às direções do Senhor, compreender aquilo que o outro faz e as ações que o outro realiza e não negligenciarmos aquilo que nos foi dado como tarefa para realizar. Nós dependemos do Senhor para isso e pedimos a tua direção, sabedoria, conhecimento, discernimento, essa disposição e disponibilidade para fazermos aquilo que o Senhor mesmo nos tem convocado a fazer. Nos dê nessa manhã a direção, guiando a nossa vida, para que nós possamos, de fato, procurar zelosamente aquilo que é do Senhor para nós, aqueles que são os dons que vão ser úteis para a edificação do corpo de Cristo e para a glorificação do teu nome, Senhor. Nos guia, nos protege no que nós iremos realizar nesse dia, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu quero então, nessa manhã, dedicar para você mais uma canção. Essa canção ela é interpretada pelo Asaf Borba. O título dela é Um Só Corpo e Coração. Eu vou colocar na descrição desse vídeo para você poder ouvir a música e ser inspirado por ela. Vou colocar o card aqui também na parte superior para que você possa ouvir a música como uma segunda opção também. Deixe o seu comentário, qual a parte desse texto que chamou mais a sua atenção, o que é que falou mais ao seu coração. Escreve aqui nos comentários e qual foi aquela palavra que chegou para você nesse dia assim de maneira mais intensa, tá bom? Amanhã, se Deus permitir, às 8 horas da manhã a gente vai ter mais um episódio do nosso Café com a Bíblia. Nós estamos com uma série sobre a mística paulina e o reino de Deus. Então você é o meu convidado, a minha convidada para esse momento que também será muito especial. Eu conto com a sua participação. 8 horas da manhã é o horário do nosso Café com a Bíblia aos sábados. Nosso site é www.teologiahoje.com.br. Visite o nosso site e procure todas as informações que a gente tem disponibilizado para você ali. A nossa chave Pix está aqui na parte inferior, caso você queira e possa contribuir com a manutenção do nosso canal. Nós estamos aí no início desse mês, temos desafios, você que nos acompanha aqui há mais tempo sabe, mas graças a Deus temos conseguido suprir aí, Deus tem suprido e vocês têm sido instrumentos aí para suprir as necessidades mensais aí de manutenção do nosso canal Teologia Hoje. Deus abençoe você, aproveite muito esse dia, que esse dia seja de muita bênção para você, que a bênção do Eterno que enriquece, não acrescenta dores, esteja sobre a sua vida, sobre a vida dos seus familiares e amigos, e a minha oração por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Feliz sexta-feira.